Então, pessoal, bom dia. Na aula passada a gente estudou o teorema do valor médio, né? E esse teorema foi importante para a gente provar, por exemplo, que toda função cuja derivada é zero no intervalo aberto é uma função constante, né? Nós já sabíamos que toda função constante tem derivada igual a zero. Aí nós provamos, usando o teorema do valor médio, que toda função que tem derivada igual a zero no intervalo aberto é constante nesse intervalo, né? O gráfico é uma reta horizontal aí. E usamos o termo de valor médio em problemas de velocidade, por exemplo, né? E aqui a gente vai continuar usando o teorema do valor médio, mas agora para estudo de funções, de gráficos de funções, gráficos, né? Então, primeiramente, para a gente começar o estudo aqui de gráficos, vamos iniciar aqui com análise, tá? De intervalos onde funções são crescentes e onde funções são decrescentes, tá bom? Então, tá aqui um teorema que nós vamos provar e utilizar nos exercícios. Então, dada uma função contínua no intervalo fechado, né? Derivável no aberto, se a derivada de dessa função f, né? De uma função f, é maior do que zero, é positiva para todo x nesse intervalo aberto, né? Então, garante-se, né, que a função é crescente nesse intervalo fechado AB, tá? Então, se ele é contínuo no fechado e derivável no aberto, de tal modo que a derivada é positiva, então a função f é crescente, tá? A função f. Se, por outro lado, a derivada for negativa, a derivada, né, f', então a f, né, é decrescente, tá? Nesse intervalo fechado AB aí. Então, vamos provar o teorema primeiro, né, para depois a gente usar ele nos exercícios. Então, tá aqui, né, a prova. Sejam x1 e x2 dois pontos, né, no intervalo fechado AB, tais que x1 é menor que x2. Bom, aí, como eu falei, né, vamos usar o teorema do valor médio aqui, né? Então, o que diz o teorema do valor médio? Diz que existe um ponto C no intervalo aberto, né, entre x1 e x2, tal que f' de C é f de x2 menos f de x1 sobre, né, imagina que esse x2 menos x1 está aqui embaixo, né, sobre x2 menos x1, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante, né, e isso a gente viu na aula passada. Muito bem, então passando x2 menos x1 para o lado direito, multiplicando, né, então nós temos essa equação aqui. Vamos usar essa equação para provar que se a derivada de uma função é positiva, então a função f é crescente. Como é que a gente prova isso? Pegue um x1 menor que x2, tá? Muito bem, então tenho que o x2 sendo maior do que x1, essa diferença é positiva, né? x2 é maior que x1, quando você tira vai ficar positiva. Supondo que a derivada é positiva, então fica mais vezes mais, né? Mais. Então esse lado é positivo, logo o lado esquerdo também tem que ser positivo. Então, estou supondo inicialmente que a derivada é positiva, né? Mais vezes mais, então, esse f de x2 menos f de x1 é maior do que zero, né? Logo, o f de x2 tem que ser maior que o f de x1, né? Para que essa diferença seja positiva. Então, o f de x2 é maior que f de x1, ou seja, quando o x1 é menor que x2, a imagem também, né, vai manter a desigualdade. Então, o f de x1 é menor, tá aqui, ó, menor do que f de x2. Logo, a função é crescente, né? O gráfico dela, eu vou fazer com o mouse aqui, ó. O gráfico dela é né, tem uma tendência de ser crescente aí, crescendo para a direita, ó, né? Agora, analogamente, né, se vamos considerar ainda o x1 menor que x2, tá? De modo que essa parte aqui ainda é positiva. Agora, suponha que a derivada seja negativa, né? Então, menos vezes mais dá menos, tá bom? Supondo ainda que o x é menor que x1, ó. O x1 é menor que x2 ainda, tá? Então, o x2 é maior que x1, essa diferença é positiva, vezes menos, agora eu estou supondo que a derivada é negativa. Então, vai ficar negativo aqui do lado direito. Então, essa parte também é negativa. Então, o f de x2 tem que ser menor que f de x1, né? Porque como essa diferença é negativa, então esse lado tem que ser menor que esse. Então, olha só que interessante. O x1 sendo menor ainda que o x2, né? O f de x2 ficou menor que o f de x1. Ó. O f de x2, a imagem inverteu. O f de x2 ficou menor que o f de x1, né? Porque o lado esquerdo aqui ficou negativo. Então, você tem agora uma função decrescente, porque quando você tem um x1 menor que x2, na imagem vai ser invertido. Então, o gráfico da função vai ser esse aqui, ó. Né? Ou seja, você tem um x1 aqui, menor que x2, né? Só que o f de x1, ó, o x1 menor que x2. O f de x1 está sendo maior que f de x2, ó, né? Então, o gráfico está crescendo para a direita aí, né? Tá bom?
Então, isso prova que quando a derivada é positiva, a função é crescente, quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Vamos ver, né, como a gente pode usar, então, esse teorema que a gente acabou de demonstrar pelo teorema do valor médio, né? Como é que a gente pode usar esse teorema aí para descrever os gráficos de funções? Então, tá aqui, primeiro exemplo, verifique se a função é crescente ou decrescente. Bom, a letra A, f de x igual a 4x, né? df de x, que é a derivada, vai ser 4. Derivada da função afim, né? O coeficiente de x é positivo, então a função f é crescente o tempo todo, né? Então, pelo fato da derivada ser positiva, a função f é crescente. Ó, o gráfico, nesse caso, vai ser uma reta, né? Ó, crescente para a direita aí, tá bom? Outro exemplo, f de t igual a menos 5t sobre 6. A derivada é menos 5 sobre 6, né? Aqui vai conservar o menos, conserva o 6 e deriva 5t. A derivada de 5t é 5. Derivada da função polinomial do primeiro grau, né? Deu um valor negativo, então essa função f é decrescente. O gráfico é uma reta aí, né? De uma função decrescente. Agora aqui vai começar a complicar um pouquinho. Nós temos agora uma função de segundo grau, né? t ao quadrado menos 9, a derivada é 2t. E aí eu quero saber, então, se essa derivada é positiva ou negativa. Né? Aí depende agora, né? Então, você iguala a zero essa derivada, tá, gente? E determina onde a derivada é positiva e negativa. Então, igualando a zero, achando as raízes da derivada, 2t igual a zero, né? Tá aqui. t igual a zero sobre 2, t igual a zero. t igual a zero, aí você faz o gráfico da derivada agora. E a partir do gráfico da derivada, você vai deduzir o gráfico da função f, né? Nesse caso aqui da função s, tá bom? Então, a raiz é t igual a zero. O gráfico dessa função derivada, né? O gráfico dessa derivada aqui é uma reta, olha só, 2t é uma reta passando pelo zero, né? Passando aqui pela origem, é uma reta. E como o lado direito você tem uma reta que está acima do eixo x, né? Acima do eixo t, então a derivada aqui está sendo positiva. Então essa função s' é positiva a partir do zero e é negativa de menos infinito a zero, né? Então o que eu posso dizer da função s, né? Dessa função aqui de cima? Então ela vai ser crescente, né? No intervalo de zero fechado até infinito e decrescente de menos infinito até zero fechado, né? Então é o que está dizendo aqui, ó. Então, S de t é crescente para t maior ou igual a zero, ó, ou seja, onde a derivada deu positiva, né? E decrescente para t menor ou igual a zero, onde a derivada aí deu negativa, né? Tá certo? Então, se você fizer o gráfico dessa função S aqui, de cima, né? Ela vai começar crescendo, ó, crescente, então ela começa assim, fazer aqui, crescendo, ó o mouse aí, né? O cursor do mouse. Depois, quando chega no zero, em algum ponto ali, né? No zero, ela começa a decrescer. Ou seja, é uma parábola com a concavidade... eu fiz o contrário, né? Ela é crescente para t maior ou igual a zero. E ela é decrescente para t menor ou igual a zero. Voltando aqui no gráfico, perdão. Então, ela é decrescente de menos infinito a zero. Decrescente. Então, ela começa decrescendo. Ó. Decrescente, 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 né? Decrescente. Aí, quando ela chega no zero, a função S começa a crescer. Né? Começa a crescer, ó. Crescente a partir do t igual a zero, tá? É uma parábola com a concavidade para cima, né? Tá certo? Então, é isso. Tá? Aí, esse gráfico que está aqui é o da derivada. E aí, você já imagina o gráfico da função S, que vai ser uma parábola. Ó, decrescente para t menor que zero e crescente para t maior que zero. Vamos aos exemplos, né? Esse exemplo agora, ó, S de t, f de x igual a 1 sobre x, né? Vamos considerar x maior que zero apenas, tá? Bom, a derivada vai ser a regra do quociente, né? A derivada da primeira vezes a de baixo, menos a primeira vezes a derivada de baixo sobre a de baixo ao quadrado. A derivada de 1 é zero, vai ficar 0 menos 1, que a derivada de x é 1, sobre x ao quadrado. O menos 1, tá, pessoal? É negativo, né? E x ao quadrado sempre é positivo, porque está ao quadrado, né? Então vai ficar menos dividido por mais. Menos. Então a derivada deu negativa. Logo, essa função aqui ela é sempre decrescente, né? Não é uma reta, é uma curva, né? Sempre decrescente, tá? Vai ser uma hipérbole, assim, ó. Né? Vai ser uma hipérbole. Muito bem. Vamos a mais exemplos, né? Depois a gente vai fazer os gráficos direitinho. Olha só, essa aqui. T ao cubo sobre 3 menos t ao quadrado, né? Então, em qual intervalo ela é crescente, qual intervalo é decrescente? Calculando a derivada e achando as raízes, de novo, né? Então, vai ficar 3t ao quadrado sobre 3, pela regra do tombo. Cancelo 3 com 3, fica t ao quadrado. Derivada de t ao quadrado é 2t, então fica t ao quadrado menos 2t. As raízes agora, nesse caso, né? Vou ter que usar Bhaskara.
t ao quadrado menos 2t igual a zero. Bom, se você não quiser usar Bhaskara, você pode colocar o t em evidência, fica t menos 2. Quando você tem um produto que dá zero, e somente quando dá zero, né, você pode fazer isso, ó, ou t é zero, né, ou t é menos 2. Ou t menos 2 é zero, né? Então, ou t é igual a zero, já tem a primeira raiz, ou t menos 2 é zero, ou seja, t é igual a 2, né? Então, a segunda raiz é 2. Então, nós temos aqui, pessoal, para fazer o gráfico dessa derivada aqui, nós temos duas raízes, 0 e 2. Concavidade já é para cima, porque aqui o coeficiente aqui do x ao quadrado, do t ao quadrado é 1, positivo, então a concavidade é para cima, né? Então, vamos fazer o gráfico aqui, ó. Isso. Então, esse é o gráfico, ó. O t é 0, tá aqui, né? É o gráfico de azul, tá, gente? Ou o t é 2, né? T é 2. Vou colocar um 2 aqui. Que é um 2, né? E aí, o gráfico da derivada é esse, ó. Esse gráfico azul, né? Parábola, tá aqui, ó, f' t ao quadrado menos 2t, né? Parábola, concavidade para cima. Então, o que eu posso dizer da função da função f? Tá? Então, tá aqui. Como a derivada, essa função, esse gráfico azul aqui, é da f', tá? Muito bem. Então, como a derivada é positiva nesse intervalo, de menos infinito a zero, então a função f, né? A função f, que foi dada lá na questão, ela é crescente. Então, ela é crescente de menos infinito a zero. Tá aqui, ó, de preto. Né? Ela vem crescendo agora, ó. Cresce, 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 né? Quando chega aqui, a derivada fica negativa. Tá vendo o gráfico aqui, ó? O gráfico de azul está abaixo do eixo t, né? Ou do eixo x aí, nesse caso t. Então, a derivada aqui é negativa. Então, a função f de preto, né? O gráfico de preto vai ser decrescente em todo esse pedaço aqui de 0 até o 2, ó. De 0 até a outra raiz, né? Uma raiz deu 0, outra raiz deu 2. Então, de 0 a 2, a função f é decrescente. Aí, depois ela começa a crescer. Por quê? A derivada, olha só, o gráfico azul começa a ficar acima do eixo t, né? Do eixo x. Então, a derivada é positiva. Logo, a função f aí começa a crescer. Pessoal, esse é o capítulo aí 36, né? O capítulo 37, ele vai falar o seguinte: como encontrar máximos e mínimos, né? Como encontrar máximos e mínimos. Eu vou dar uma pausa nos exercícios, daqui a pouco eu vou fazer mais exercícios sobre esse assunto, tá? Mas eu vou comentar aqui sobre o capítulo 37. O que o capítulo 37 fala, né? Ele fala o seguinte: primeiro ele define o que é o máximo local. Máximo local é um ponto, né? Se você olhar esse gráfico preto aqui, é um ponto de máximo que ele é máximo num certo intervalo, ó, né? Nesse exemplo aqui desse gráfico preto, esse ponto aqui de máximo é chamado máximo local, né? Por quê? Porque a função é crescente do lado esquerdo e decrescente do lado direito. Então, aqui é um ponto de máximo local, né? E ele não é global, né, gente? Porque, olha só, olhando o gráfico preto, tem pontos mais altos do que ele aqui, tá bom? Então, esse ponto de máximo não é máximo absoluto, né? Ou seja, global. Não é. Ele é máximo local, né? Ou máximo relativo. Então, máximo local ou máximo relativo, a mesma coisa, né? Já esse ponto aqui, gente, o capítulo diz que, né, define aí como sendo o ponto de mínimo local ou mínimo relativo. Por que relativo? Porque não é absoluto, né? Olha só, nesse gráfico preto aqui desse exemplo, nós temos pontos mais baixos do que ele, né? Então, esse ponto aqui, ele é mínimo relativo porque ele é mínimo apenas em um certo intervalo, né? Então, nesse exercício que nós fizemos, a gente poderia também ter pedido aqui, ó, o seguinte, tá? Em qual intervalo ela é crescente, em qual intervalo é decrescente, né? Essa função, ó. E encontre os máximos e mínimos locais, né? Então, a gente derivou, igualou a zero, achou as raízes, fez o gráfico da derivada de azul, depois viu onde a função f, a função que foi dada na questão é crescente, ou seja, onde a derivada aqui é positiva, viu onde a função f é decrescente, ó, onde a derivada aqui é negativa, viu onde a função f é crescente de novo, onde a derivada é positiva de novo, e agora a gente pode pedir os máximos e mínimos locais. Aí você fala, bom, nesse ponto aqui, que é o zero, que é essa primeira raiz, eu vou chamar de ponto de máximo local, porque ó, à esquerda a função é crescente, à direita é decrescente. Máximo local, máximo relativo, mesma coisa. Nesse ponto aqui, a função ela é decrescente à esquerda e crescente à direita. Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo local, mínimo relativo. Nesse exemplo, o máximo não é global, porque tem pontos mais altos, e nesse exemplo, o mínimo não é mínimo global, porque tem pontos mais baixos, né? Bom, vamos ver aqui se tem mais exemplos. Olha só. Verifique os intervalos de crescimento e decrescimento e identifique os máximos e mínimos locais. X ao cubo sobre 3 menos 9x ao quadrado, né? Então, vamos lá. Mesma coisa, né? Ó, deriva igual a zero. Aí faz o gráfico da derivada primeiro.
né? Provavelmente vai ser uma reta ou uma parábola. Aí, a partir do gráfico da derivada, você vai imaginar como é o gráfico da função f, que foi dada aí. E já encontrar também onde os intervalos, né, os intervalos onde é crescente e decrescente, e os máximos e mínimos locais, né, que são máximos e mínimos relativos, e dizer se eles são globais ou não, né, se eles são absolutos ou não. Então, deriva igual a zero. Derivada aqui pela regra do tombo, 3x² sobre 3 menos 18x pela regra do tombo. Cancelo 3 com 3, né? Fica x² menos 18x igual a zero. Aqui, nesse caso, você pode fazer por Bhaskara ou colocar o x em evidência, né? Colocando x em evidência, quando você tem aqui um produto dando zero, e só nesse caso que dá zero, né? Porque eu estou achando os pontos críticos, tá? Então, ou x é zero, ou x menos 18 é zero. Ou seja, o x é 18. Então, você tem duas raízes, 0 e 18, tá bom? Bom, nesse caso, quando você faz o gráfico da derivada, de novo a concavidade é para cima, porque aqui no coeficiente de x ao quadrado nós temos um número positivo, né? Então a concavidade é para cima. Então vai ficar bem semelhante ao anterior. Vou até repetir aqui, né? Então esquece esse 2, ó. Agora é 18, né? Então tá aqui o gráfico da f' de azul. Então a mesma coisa, ó, à esquerda, né? Então a parábola tem a concavidade para cima, porque a derivada está aqui, ó. O coeficiente de x ao quadrado é positivo, né? Então, o gráfico da derivada é esse, né? Passando pelo 0 e pelo 18, que são as duas raízes, ó, 0 e 18. E aí eu já posso imaginar como é o gráfico da função f. Bom, de menos infinito a zero, a função f é crescente. Por quê? Porque a derivada é positiva. O gráfico da derivada está acima do eixo x. De 0 a 18, o gráfico da derivada está abaixo do eixo x. Então, a derivada é negativa. Significa que a função f é decrescente. E a partir do 18, o gráfico da derivada, ó, está acima do eixo x. Então, a derivada é positiva, então a função f é crescente. Aí você fala assim, mas como é que você achou esse ponto no gráfico? Tudo bem que o x é zero, mas e o y? Qual é esse ponto? Quais são as coordenadas desse ponto? Zero e quanto? E aqui vai ser 18 e quanto? Para saber isso, você joga o 0 e o 18, um de cada vez, lá na função f. Né? Então, aqui, ó, para saber o ponto de máximo e mínimo, né? Para você realmente colocar no gráfico lá no eixo x e y. O x é 0 e o x é 18. São dois valores de x, mas e o y de cada um, né? Para colocar no gráfico e desenhar. Olha, se o x for 0, vai ficar 0 ao cubo sobre 3 menos 9 vezes 0 ao quadrado. Vai zerar tudo. Então, x0 e y0 também. Por isso que eu coloquei aqui, ó, em cima do eixo, né? x0 e y0, tá? Agora, se o x for 18, né? O y vai ser negativo. É só calcular aqui, ó. 18 ao cubo sobre 3 menos 9, 18 ao quadrado, né? 18 ao cubo sobre 3 menos 9, 18 ao quadrado. Ó, 18 ao cubo é 18 ao quadrado vezes 18, né? Então, fica 18 ao quadrado vezes 6, porque o 18 cancela com 3 fica 6, né? Então, 18 ao quadrado vezes 6. E aqui é 18 ao quadrado vezes 9. Então, 18 ao quadrado vezes 6 menos 18 ao quadrado vezes 9 vai dar menos 18 ao quadrado vezes 3, né? Então, menos 18 ao quadrado vezes 3 é um número negativo, né? Bem baixo lá. Então, ó, quando x é 18, vai dar negativo, né? E aí condiz. Logo, nós temos aqui 0 ponto de máximo local, não é global, porque tem pontos mais altos. 18, ponto de mínimo local, não é global, porque tem pontos mais baixos. A função é crescente, de menos infinito a zero fechado, decrescente de zero fechado a 18 fechado, e crescente de novo de 18 fechado a infinito, né? E aí temos o ponto de mínimo e o ponto de máximo, tá bom? Isso. Deixa eu ver se tem outros exemplos. T ao quadrado menos 2t, né? Seria, por exemplo, essa expressão aqui, ó. Não. Bom, aqui a função já está dada, t ao quadrado menos 4t. Não é função cúbica, né? Então vai ser um pouco mais simples. A derivada vai ser 2t, porque é regra do tombo. E aqui a derivada de 4t é 4, né? A derivada dessa função aqui, olhando só essa parte, é a função afim. Então a derivada é 4, né? O coeficiente angular da reta. Então, igualando a zero de novo para achar as raízes e fazer o gráfico da derivada, né? Então, nesse caso, a derivada aqui vai ser uma reta, hein? O gráfico dela. Cuidado aí. Então, vai ficar 2t igual a 4, t igual a 2. Está aqui o 2, né? Então, o gráfico da derivada é essa reta. O gráfico da derivada é essa reta aqui, que é uma reta de uma função crescente, porque, olha só, o 2, né? O 2 é positivo, então, essa reta aqui, ó, cresce para a direita, né? Esse gráfico aqui é de uma função crescente para a direita. Então, pronto, né? Essa derivada ela é positiva do 2 em diante aqui. Ó.
é onde a derivada está acima do eixo x, né? Então, a derivada é positiva, então a função cresce, ó. A função está crescendo, a função f, né? Então, a partir do gráfico da derivada, eu imagino o gráfico da f. E à esquerda do 2, olha só a derivada, negativa, está abaixo do eixo x, então a função f tem que cair para a esquerda, né? Da esquerda para a direita, ó, de menos infinito. Então, até 2 a função é decrescente. Então, tá aqui, ó, para t menor ou igual a 2, a função f é decrescente, para t maior ou igual a 2 é crescente, né? E t igual a 2 é ponto de mínimo local, né? Nesse caso, mínimo global, né? Porque como agora você tem um ponto de mínimo relativo aqui, só que a função aqui, ela tem esse formato, esse gráfico, né? Então é mínimo global nesse caso aqui, não tem nenhum ponto mais baixo, né? Outro exemplo, menos t ao cubo sobre 3 mais 2t ao quadrado, né? Então, encontra os intervalos de crescimento e decrescimento e os pontos de máximos e mínimos locais. Derivada, pela regra do tombo, vai cair o 3, vai cancelar aqui, fica só menos t ao quadrado. Regra do tombo, mais 4t. Colocando t em evidência ou fazendo por Bhaskara, vai dar 0 e 4, tá? Muito bem, agora essa parábola aqui, ó, que é o gráfico da derivada, tem a concavidade para baixo, porque aqui está negativo, hein? Cuidado. Então, marco 0, marco 4, faz a parábola. Então, esse gráfico aqui, ó, que está marcado aí, esse gráfico aqui que tem esse verdinho, né? Todo esse gráfico aqui é da derivada. Aí vamos agora entender o gráfico da função f. Bom, a derivada, olha só, aqui à esquerda do zero, a derivada é negativa. Então, a função f ó, tem que cair, ó, vem caindo, decrescente. Quando chega em algum ponto aqui no rumo do zero, olha a derivada, começa a ser positiva. Ela é positiva até aqui. Então, a função f é crescente, né? Então, a função f começa a crescer, ó. Cresce, 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 até chegar aqui no rumo do 4. Do 4 em diante, olha a derivada negativa, que está abaixo do eixo x, o gráfico. Então, a função f é decrescente, né? Então, o gráfico é esse aqui, ó. Né? Só que, na verdade, esse gráfico ele vai passar pela origem, tá, gente? 0, 0, né? Porque, olha só, quando t é 0, vai zerar aqui e zerar aqui, na função f. Então, vai ser o ponto 0, 0, né? Então, na verdade, o gráfico vai ser esse. Aí, esse passa pelo 0, 0, aí sobe. Aí, quando chega no rumo do 4, desce, né? Então, f é decrescente de menos infinito a 0, tá aqui. Ó, a função é decrescente. Crescente de 0 a 4, tá aqui. E decrescente de 4 a infinito, né? Ponto de máximo local é o 4, não é global, porque tem pontos mais altos. Ponto de mínimo local é o 0, não tem pontos, não é global, porque tem pontos, né, abaixo dele. Então, tem aí um ponto de máximo e um ponto de mínimo, né? Outros exemplos, ln de x, qual é a derivada, né? Bom, primeiro, a gente sabe que a derivada, a gente sabe que a função logarítmica, tá? O ln só está definido para números positivos, né? Bom, derivando, pessoal, a derivada do ln de x, nós provamos, inclusive, né, em aulas passadas, que é 1 sobre x. 1 é positivo, o x é positivo por hipótese, porque o domínio do logaritmo são números positivos, mais dividido por mais é mais. Então, olha aí, a derivada deu positiva. Então, a função é sempre crescente, né? A função é sempre crescente. Outro exemplo, exponencial de x, né? Derivada, é ela própria, né? 2,71828 elevado a x. Esse valor nunca é negativo, tá? Não tem como, nem zero, né? Porque o número positivo elevado a qualquer número real sempre é positivo. Então, a derivada também é positiva sempre. Então, a função também, ó, essa função também é sempre crescente, né? Vou fazer o gráfico delas daqui a pouco. Ó. O logaritmo de x é sempre crescente, derivada positiva. Exponencial de x também sempre crescente, derivada positiva. Raiz quadrada de x também, né? A raiz quadrada nós já memorizamos que é 1 sobre 2 vezes a raiz, já provamos isso. Bom, 1 é positivo, o 2 é positivo. Essa raiz sempre dá como resposta um número positivo. Mais dividido por mais vezes mais vai dar mais, então a derivada é positiva o tempo todo, né? Então, de novo, você tem aqui 3 exemplos de funções que são absolutamente crescentes, né? Em todo o intervalo, né? Elas são crescentes em todo o intervalo. Vamos fazer o gráfico, então, da raiz quadrada de x. Olha aqui, ó. Está aqui o gráfico. Raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 é 1,4, raiz quadrada de 4 é 2. Função crescente. Né? A derivada é positiva, né? 1 sobre 2 raiz de x. Vamos pegar agora a exponencial de x. Né? Exponencial de x. Lembra que a derivada do exponencial de x, que é positiva também? Então, a função é sempre crescente? Está aqui. Né? Parece que toca o eixo x, mas não toca, tá, gente? Então, ó, o gráfico é aqui sempre de uma função crescente, né? Para a direita. E o logaritmo, né? ln também, ó, a gente viu lá que a derivada é 1 sobre x, né? Positivo o tempo todo, né? Olha só. Então, o ln tem até uma assíntota aqui,
uma assíntota vertical, que é o próprio eixo y. Então, quando o x tende a zero pela direita, o ln de x tende a menos infinito, né? Mas olha só, a função é crescente, né? ln de 1 é zero e continua crescendo. Parece, né, que ela não cresce com muita, né, velocidade, né? Realmente, ela cresce de maneira bem lenta, mas ela é crescente o tempo todo, tá? E vamos fazer agora o gráfico desses exemplos que eu coloquei aqui no Word, né? Então, por exemplo, essa última aqui, ó. T ao quadrado menos 4t, lembra? Que a derivada deu essa reta e o gráfico da função s deu essa parábola aqui, passando pelo zero, passando pelo... né? Bom, se você achar as raízes da função f, você vai achar 0 e 4, né? São as raízes, ó, 0 e 4. Mas, enfim, né? Então vai ser uma parábola com a concavidade para cima, ela é decrescente à esquerda do 2, crescente à direita do 2, ó, né? Então, t ao quadrado menos 4t, tá aqui, né? Vou fazer com x ao quadrado menos 4x. Então, ela é decrescente, né? Passa pelo 0, 0, porque quando x é 0, o y vai ser 0, né? Quando x é 4... Bom, vamos pensar aqui na raiz, né? Olha só. Qual foi a raiz da derivada? 2, né? Então, quando x é 2, você coloca 2 aqui, ó, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, vai dar 4 menos 8 menos 4. Então, quando x é 2, y é menos 4. Ponto de mínimo, 2 menos 4. Tá aqui, ó. Ponto de mínimo, 2 menos 4, né? Então, ela é decrescente, depois crescente, né? Bom, então esses dois capítulos se resumem, né, a isso, a encontrar intervalos onde a função cresce, intervalos onde a função decresce e pontos de máximo e mínimo. Vamos ver aqui mais exemplos, né? Então, caso da função quadrática, uma bola foi chutada do chão e sua trajetória foi descrita pela função quadrática, menos x ao quadrado mais 6x igual a y, onde y é a altura em metros, né, em relação ao piso, e x é a distância horizontal da bola ao ponto do chute, com x entre 0 e 6, né? Esse 0 e 6 ele encontrou usando Bhaskara aqui, tá, gente? Se você usar Bhaskara aqui e colocar igual a 0, né, vai encontrar 0 e 6, que são as raízes. Então, a bola sai daqui, cai aqui, né, no 0 e cai no 6. Encontra os intervalos de subida e de descida da bola, ou seja, quando que a bola vai estar subindo e quando vai estar descendo. Ou seja, o intervalo de crescimento e decrescimento da função y. Então, deriva igual a 0, né? Então, a derivada aqui vai ser menos 2x pela regra do tombo, mais 6 igualando a 0. Passo 6 subtraindo, dividido por menos 2, vai dar 3. E o gráfico da derivada aqui vai ser agora uma reta decrescente, porque aqui nós temos um coeficiente angular da reta negativo. Então, a função f aqui vai ser crescente, olha só, porque onde a derivada é positiva, é a esquerda agora do 3. Então, a função f é crescente. Então, a função f é crescente de 0 a menos 3, né? Ele delimitou de 0 a 6, né? Então, por isso que eu delimitei agora de 0 a 3. E a decrescente de 3 a 6, né? Então, a bola cresce no intervalo de 0 a 3 e depois a bola decresce no intervalo de 3 a 6, né? Aqui é 6, tá? 6. Número 2, né? Encontra os intervalos de crescimento e decrescimento de t ao cubo sobre 3 mais 2t ao quadrado mais 3t menos 9. Deriva igual a 0, faz o gráfico da derivada e já imagina o gráfico da f. A derivada, pela regra do tombo, cancela 3 com 3, fica t ao quadrado, mais 4t mais 3, igual a 0, t ao quadrado mais 4t mais 3. Você pode fazer por soma e produto também, né? Soma e produto é assim, quando a igual a 1, né, que é o coeficiente aqui do a, você pode fazer quais são os dois números cuja soma é menos esse valor, e cujo produto é exatamente esse, né? Então, quais são os dois valores cuja soma é menos 4 e o produto é 3? Menos 1 e menos 3, né? Olha, menos 1 e menos 3 somados dão menos 4 e multiplicados dão 3. Então, menos 1 e menos 3 são as raízes. Ah, mas eu quero fazer por Bhaskara. Não tem problema, né? Pode usar Bhaskara também. Então, usando Bhaskara, por exemplo, menos 1 e menos 3 são as raízes. Ó, menos 3 aqui, menos 1 aqui. Bom, faz o gráfico da derivada para imaginar o gráfico da f. O gráfico da derivada aqui vai ser uma parábola com a concavidade para cima, porque aqui é positivo, né? O coeficiente a é positivo, concavidade para cima. Passa pelas raízes menos 3 e menos 1. Então, vamos imaginar agora o gráfico da função f. À esquerda do menos 3, a derivada é positiva, então a função é crescente, ó, de menos infinito a menos 3. De menos 3 a menos 1, a derivada é negativa, então a função é decrescente nesse pedaço aí do meio, né? De menos 3 a menos 1. De menos 1 em diante, a derivada é positiva. Então, a função f é crescente de menos 1 a infinito. Tá bom? Então, o gráfico da função f, né? A gente consegue imaginar. Vai ser algo do tipo crescente primeiro. Em algum ponto aqui do rumo do menos 3, ela começa a decrescer. Em algum ponto aqui do menos 1... Opa!
Aqui do menos 1 ela começa a crescer, né? Então esquece esse pedacinho aqui. E o capítulo 37 também tem aqui alguns exemplos, né? Para a gente treinar exatamente essa questão, tá? Então vamos lá. Esse teste, pessoal, que a gente está estabelecendo para encontrar os máximos e mínimos, né? Inclusive no exercício anterior ali tinha um ponto de máximo e um ponto de mínimo local que eu esqueci de falar, né? Mas muito bem, então esse critério que a gente está usando chama-se teste da primeira derivada, né? Então o que é o teste da primeira derivada? Você descobre se um ponto é máximo e mínimo olhando a derivada. Se a derivada à esquerda for positiva e a direita for negativa, significa que a função vem crescendo e depois decresce. Então ali tem um ponto de máximo relativo ou máximo local, que pode ser global, não impede. Agora, se a derivada à esquerda é negativa, ou seja, a função vem decrescendo, depois a derivada fica positiva, a função começa a crescer, então você tem um ponto de mínimo, né? Mínimo local ou mínimo relativo, que pode ser também um ponto de mínimo global, ou seja, mínimo absoluto. Nada garante que vai ser o que não vai ser, né? Só analisando aí o gráfico da função. Então, olha só, menos x ao quadrado mais 3x sobre 2. Encontre os máximos e mínimos relativos da função abaixo, ou seja, máximos e mínimos locais. Bom, a derivada igualando a zero, né? Derivando igualando a zero, vai dar menos 2x mais 3 sobre 2, pela regra do tombo, né? Menos 2x mais 3 sobre 2, derivada de 3x é 3, né? E o 2 conserva. Passando o 3 meios para o outro lado, fica negativo, dividindo por menos 2 fica positivo 3 quartos. Só que o gráfico da derivada agora, ó, é uma reta, né? Porque está elevado a 1, então é uma reta, e é uma reta de uma função decrescente, né? Passando pelo 3 quartos. Então, olha só, está aqui. Né? É uma reta de uma função decrescente passando pelo 3 quartos. Então, como vai ser o gráfico da função f? Olha só, à esquerda de 3 quartos, a função f é crescente, está aqui, porque a derivada é positiva. Em algum ponto no rumo do 3 quartos, a função f começa a ficar decrescente, porque a derivada é negativa. Então, aqui você tem um ponto de máximo local. Nesse caso, vai ser máximo global, né? Mas que rumo é esse, né? 3 quartos e que ponto é esse no eixo y? Porque eu quero colocar no eixo x e y. Pega esse 3 quartos e coloca lá na função f dada na questão, na função f mesmo. Aquele valor que der lá vai ser o y. Então, por exemplo, se for 8, então vai ser 3 quartos no x e 8 no y, tá? Para fazer o gráfico direitinho. X ao cubo sobre 3 menos 4x ao quadrado mais 15x menos 1. Encontre os pontos de máximos e mínimos e onde a função é crescente e decrescente. De novo, equaciona, né? Derivada igual a zero. Derivada pela regra do tombo vai ficar só x ao quadrado. Regra do tombo menos 8x mais 15, né? Porque a derivada aqui vai zerar. Soma e produto. Quais são os números que somados dão esse valor com o sinal invertido, que dá 8, né? E o produto dá 15. Então, os números cuja soma dão 8 e o produto dá 15, exatamente são os números 3 e 5, né? São as raízes dessa equação. Logo, eu consigo fazer o gráfico dessa derivada, né? Dessa função aqui derivada. X ao quadrado menos 8x mais 15, com cavidade para cima, porque o a aqui é positivo, passando por 3 e 5. Logo, a função f vai ser crescente à esquerda do 3, ó, decrescente entre 3 e 5, porque a derivada é negativa, e crescente para x maior que 5, né? Então, e agora? Máximos e mínimos, olha só. Se ela é crescente para x maior ou igual a zero, decrescente entre 3 e 5 e crescente para x maior ou igual a 5, aqui tem um ponto aqui de máximo, né? Local, tá certo? Esse gráfico de laranja é o gráfico da f, né? Da f. Mais ou menos o esboço aí, né? Máximo local e aqui no 5, mínimo local. Né? Nesse caso aqui, o mínimo local não é mínimo absoluto, esse mínimo aqui, porque tem pontos mais baixos aqui, ó. E esse máximo local também não é máximo absoluto, porque vai ter pontos mais altos. Aqui, continuando o gráfico, né? Muito bem. Então, estão aqui os exercícios, né? Olha só, dos dois capítulos são bem semelhantes, né? Então, por exemplo, a letra a gente já fez, inclusive, a letra B. Você deriva aqui, ó, igual a zero, acha as raízes. Aí você faz o gráfico da derivada, que nesse caso vai ser uma reta, o gráfico da derivada é uma reta, né? E vai ser uma reta decrescente, porque quando você derivar aqui vai ficar menos 2x, aí vai ficar menos 2 negativo, então a reta é decrescente, né? Aí analisa onde a função f é crescente e decrescente, se tem máximo, se tem mínimo, se o mínimo é local, se é global, tá certo? E aí nas próximas aulas a gente vai continuar estudando, né? Construção de gráficos, porque tem outros detalhes aí no gráfico, né? Não tem só crescimento, decrescimento e ponto de máximo e mínimo. Tem aqui o ponto aqui no meio, ó, mostrar aqui para vocês o gráfico da função cúbica, né? Por exemplo, esse aqui que nós fizemos, ó, 9x ao quadrado, né? Não sei se era esse.
Ah, era sobre 3 aqui, né? X ao cubo sobre 3, menos 9x ao quadrado. Não sei se era esse aqui também, não. Enfim, a gente fez um exemplo bem semelhante a esse. E olha só, aqui tem o máximo local, aqui tem o mínimo local, a função é crescente aqui, né? Decrescente aqui e acrescente aqui. Mas existem outros aspectos que a gente vai ver na próxima aula, né? Nas próximas. Que tem um ponto aqui no meio entre o máximo e o mínimo, que eu vou chamar de ponto de Sella, né? E isso é assunto da próxima aula, o ponto de inflexão, que é um ponto onde a concavidade do gráfico muda, porque à esquerda o gráfico está com a colher voltada para baixo, digamos assim, né? Concavidade para baixo. E à direita, a colher está voltada para cima, a concavidade está voltada para cima. Então, nesse ponto aqui, ó, de divisão entre a concavidade para baixo, a colher para baixo e a concavidade para cima, a colher para cima, a gente também nomeia ele como ponto de Sella ou ponto de flexão, né? E encontra ele. E para encontrar ele, já vou colocar aqui cenas do próximo capítulo, é só derivar a função de novo e igualar a zero. E aí você vai ter os candidatos a esse ponto de inflexão. Tá? Aí você derivando a segunda vez e igualando a zero, você vai ter um ponto onde pode ser inflexão ou não, que você vai ter que testar se é ou não. Nesse caso vai ser. Né? Nesse caso vai ser. Tá? Então a gente vai estudar mais detalhes aí de gráficos de funções nas próximas aulas, tá certo? Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até mais.